Seja bem-vindo a mais um programa Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. No programa de hoje, vamos falar sobre atividade correcional. Nosso convidado é Aloísio Veiga, ministro do TST. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Dou as boas-vindas ao nosso convidado, o ministro Aloísio Veiga, do TST, e desde já passo a palavra ao nosso coordenador geral, ministro Guilherme Caputo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos ouvem. Obrigado, presidente Thomas. Paulo, tudo bem? Ministro Aloísio, apresentá-lo seria das tarefas mais fáceis. Eu só não saberia se apresentá-lo-ia pelo lado humano, pelo lado do profissional, pelo lado do marido exemplar e pai de família, de amigos tão queridos. Enfim, eu, para não correr o risco de me estender demais na apresentação, eu apenas farei pela sua última atividade judicante, que é a atividade na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em que Vossa Excelência teve o dom de conseguir ainda revolucionar um trabalho que já vinha sendo feito exatamente nesse sentido pelos colegas que o antecederam. E Vossa Excelência, ainda por cima, saiu de um trabalho que já era puxado, né, por uma coisa quase que impossível de se dar conta. E Vossa Excelência tem demonstrado de que com dedicação e com, enfim, tem que abrir mão de uma série de coisas que às vezes a gente não quer, mas em prol do serviço público, em prol, né, do Tribunal, da Justiça do Trabalho, que a gente ama tanto, Vossa Excelência tem dado um exemplo do que é um magistrado dedicado e assim, com tanta qualidade no seu trabalho, tanto é que conseguiu pacificar essas relações tão conturbadas num momento tão sensível que o país vive. Então, fazendo essa singelíssima apresentação, eu passo a palavra ao ministro Aloísio Veiga para a sua explanação e já confessando a nossa curiosidade, nós do Legal Talks, a curiosidade por ouvi-lo e falar de um tema que talvez poucos conheçam e que desperta tanta curiosidade. A palavra está com Vossa Excelência, ministro Aloísio. Muito obrigado, ministro Guilherme Caputo, meu amigo. Eu agradeço imensamente o convite para estar com os senhores, no Instituto Cultural Brasil-China, nesse evento em que há um debate sobre a própria atividade jurisdicional, as relações do Poder Judiciário com a sociedade e, naturalmente, com esse propósito maior de multiplicar as experiências que nós temos adquirido através do tempo, enfim, com essa toda gama de atividade que o Poder Judiciário vem sendo protagonista e vem sendo desafiado no sentido de efetivar a sua missão, que é, naturalmente, a entrega da prestação jurisdicional. E cumprimento o doutor Thomas Lau, cumprimento também o professor Paulo Feus, e agradeço imensamente o convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui participando com os senhores. E, naturalmente, falar sobre uma atividade que é uma atividade um pouco extraordinária dentro do sistema de justiça, de um modo geral, e as atribuições da Corregedoria
da Corregedoria de Justiça em gênero, não é? E, sobretudo, no aspecto do que representa essa história de corregedoria, o que é a corregedoria e o que faz o corregedor, não é mesmo? Já um deputado federal, na sua candidatura, dizia: eu não sei o que faz o deputado, mas vou procurar saber e conto para vocês. Então, essa história da atividade correcional não é que eu vá contar para os senhores, mas, naturalmente, esclarecer e compartilhar. É quase como uma conversa sobre o tema, que é, de fato, instigante. Por isso que eu agradeço, de fato, a oportunidade de estar aqui com os senhores, não é? E essa atividade correcional, ela tem representado, ao longo do tempo, um forte pilar no qual a Justiça do Trabalho tem edificado sua verdade histórica, por meio da atuação constante e protagonista na criação de soluções aos desafios que se impõem à atividade judicante. As atribuições da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho acabam ganhando contorno de maior relevância. E nesse cenário, quer dizer, nós estamos vivendo um cenário totalmente extraordinário, atípico, tormentoso, que são os efeitos da pandemia. Então, é necessário nós contextualizarmos o papel do Poder Judiciário, a atividade do Judiciário e, naturalmente, o que isso representa para a sociedade de um modo geral, o que vem a ser essa estrutura do Poder Judiciário. Nós temos uma história, e é bom a gente lembrar dela, porque nós recebemos uma herança do século anterior e dos séculos anteriores. Não é? Isso final do século XVIII, o século XIX, permeou pelo século XIX, a primeira metade do século XX, não é? Uma questão com relação à atividade jurisdicional que ela provocava, acima de tudo, o descrédito da sociedade, se não no Brasil, no mundo, em que a atividade jurisdicional ela era tão hermética e tão, vamos dizer assim, voltada para um fechamento e uma estrutura tão peculiar que a sociedade não tinha, naturalmente, a menor condição de acesso. Não é? Se nós voltarmos à Antiguidade Clássica, no período dos formulários, uma petição inicial tinha, naturalmente, que ser representada ao pretor com todas aquelas nuances que teriam que ser preenchidas para a forma, para a fórmula do ato processual, sob pena de a justiça não se pronunciar. E toda essa mudança é que nós tivemos nesse período, e vamos voltar ao final do século XVIII, o século XIX, a morosidade da estrutura do Poder Judiciário na sua manifestação, ou seja, na sua finalidade. A finalidade do Judiciário é solucionar os conflitos sociais, e essa solução dos conflitos sociais se dá através do monopólio da administração da justiça com a entrega do bem da vida. Ou seja, solucionar a questão, pacificar socialmente o conflito e entregar ao titular do direito o bem da vida. E o Poder Judiciário, nesse período, não conseguia esse tipo de vamos dizer assim, de solução contemporânea ao fato controvertido, na medida em que toda e qualquer relação processual era de uma demora absurda. O tempo morto do processo nas prateleiras, que nós vimos isso em todo o século XX, em que os autos de um processo, de uma ação, era naturalmente algo assim surreal quando nós vamos ver hoje. Não é? Porque eles eram costurados com linha. E a cada ato processual que se inseria no corpo do processo, havia que se descosturar os autos e depois, novamente, o escrevente fazia, naturalmente, o ato de costura para que o processo pudesse ter andamento. E a cada ato processual desse, a cada ida do processo a uma fase qualquer, a demora era insuportável.
De modo que o bem da vida, na grande maioria das vezes, era entregue aos herdeiros e sucessores. O titular do bem da vida não recebia, naturalmente, a prestação judicional a que ele perseguia para a solução desse conflito de interesses. E essa questão começa exatamente a incomodar, naturalmente pelo descrédito do poder judiciário com relação à sociedade. O rico se afastava do poder judiciário. E se afastava porque ele elegia outros métodos de solução. Normalmente ia buscar longe na arbitragem a solução dos conflitos, dos grandes conflitos. E o pobre não chegava ao judiciário porque dele não tinha acesso. Era custoso. Enfim, todas essas questões faziam com que houvesse descrença no poder judiciário. A partir da primeira metade, quer dizer, com o pós-guerra, o pós-guerra foi um dos grandes marcos de mudança, né, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra mundiais. E tanto que em 1950 houve naturalmente a Convenção Europeia de Direitos Humanos. E a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ela traz pela primeira vez, ou traz como resultado de uma aspiração, a questão de se trazer para que o cidadão tivesse acesso a um processo justo, com solução em tempo razoável, por um juiz natural. Esse conceito trazido na Convenção Europeia de Direitos Humanos foi transmitido para a Convenção Americana, não é, que nós fomos signatários em 1992. E só viemos atuar e trazer em nível interno, em nível constitucional, com a emenda 45 em 2004, no 578 da Constituição Federal, não é, que traz como garantia fundamental o tempo razoável de duração do processo, a busca de um tempo razoável de duração do processo. Para isso, o processo necessita de ser algo que tenha uma finalidade e que haja, naturalmente, pressupostos para o alcance da sua atividade. E esses pressupostos para alcance da sua atividade, o resgate, não é? Quero dizer bem claro isso, o resgate da confiança da sociedade no Poder Judiciário, a ponto de entregar o seu conflito de interesses para que haja uma solução justa em tempo legal, em tempo razoável, em tempo contemporâneo ao fato controvertido. Essa é a grande conquista, esse é o grande aparato que é necessário que se desenvolva para que o Poder Judiciário atinja a sua finalidade. E, naturalmente, é preciso que seus juízes componham essa finalidade. Porque o juiz hoje é um agente político. É um agente político responsável pela pacificação social. E, como agente político, ele exerce uma atividade do Estado. Ele é o Estado atuando na jurisdição. Logo, a conduta do juiz é necessário que tenha, naturalmente, pressupostos e virtudes para poder exercê-la com essa finalidade específica, a de trazer o devido processo legal com a composição justa do conflito em tempo razoável. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, a grande finalidade do Poder Judiciário. E isso foi sendo desenvolvido com essa atividade e naturalmente, fóruns, não é, estabeleceram de integridade judicial, não é, para estabelecer os princípios que devem conter ou que devem ser naturalmente inseridos na cultura e na virtude do juiz para que ele possa exercer a sua atividade jurisdicional. E os princípios hoje consagrados são aqueles princípios que são os princípios de Bangalore, não é, da Seção de Integridade Judicial da ONU, reunido, né, e foi aprovado em Bangalore em 2001,
com relação à questão dos valores que representam as virtudes do juiz. E esses valores são a independência, a imparcialidade, a integridade, a idoneidade, a igualdade e a competência e diligência. Então, essas são as virtudes do juiz para ele poder atuar como um agente político do Estado responsável pela pacificação social. E aí nós temos a demonstração dessa atividade jurisdicional que deve ser, naturalmente, incorporada dentro da própria estrutura do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário ele tem, naturalmente, a sua atividade de entrega da prestação jurisdicional nos seus diversos graus de jurisdição, na medida em que as decisões elas desafiam recursos. Os recursos, quer dizer, o juiz natural, que é o primeiro grau de jurisdição, não é a chamada primeira instância, onde, naturalmente, a fase de conhecimento e toda a estrutura do conhecimento do processo é debatida entre autor e réu, com a presença do juiz e do Estado na solução do conflito. Da decisão aí tomada, haverá recurso, caberá recurso. E desafiando o recurso, esse recurso tem de índole primeira a ordinariedade, um recurso ordinário para os tribunais, em nível estadual e regional. E uma vez julgado nesse segundo grau de jurisdição, com uma amplitude de rever e reexaminar todo o tema discutido, desafia ainda o recurso para as instâncias, os recursos de índole extraordinária, que têm pressupostos e requisitos típicos. Naturalmente, já o direito subjetivo não é tão importante na atuação das instâncias de índole extraordinária, que são os tribunais superiores. O direito objetivo, que é o que conta, a preservação da autoridade da lei. E, naturalmente, o controle constitucional maior, que é o do Supremo Tribunal Federal. E na estrutura da Justiça do Trabalho, ela é composta do Tribunal Superior do Trabalho, não é? Com sede em Brasília, são 27 ministros, não é? O ministro Guilherme Caputo Bastos, um deles, não é? De grande atividade e notoriedade. Os tribunais regionais do trabalho, que divididos nos Estados-membros, e alguns tribunais que compõem a estrutura do Poder Judiciário, abrange 2 estados, como é o caso de Rondônia e Acre, Manaus e Roraima, e Pará e Amapá. E em São Paulo há 2 tribunais regionais de trabalho, da 2ª região e da 15ª. E há as varas do trabalho, que compõem o primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho. Isso é, naturalmente, a estrutura da Justiça do Trabalho. E dentre os órgãos de administração do Poder Judiciário encontram-se as corregedorias. Há na estrutura do tribunal, na estrutura da Justiça do Trabalho, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e as corregedorias regionais. Cada tribunal regional tem a sua corregedoria regional. Isso também nos demais ramos do Poder Judiciário. E o que é a responsabilidade da história da atuação das corregedorias? E da Corregedoria Geral, vamos tratar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que é, naturalmente, a que me cabe nesse latifúndio. É saber o seguinte, a estrutura da corregedoria ela é calcada em vertentes. E as vertentes são de inspeção e correição, ou correção. Não é? E essa que é a disciplina da atividade correcional. E ela visa a manutenção e a garantia daqueles princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal. Publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Então, esses princípios consagrados é que, naturalmente, tem a vertente da atividade correcional. É a garantia disso, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade dos atos processuais e da eficiência. Porque isso, naturalmente, é diante daquela questão que eu disse no início, da finalidade de um processo justo em tempo razoável. Não basta para a sociedade haver o acesso à justiça a um processo. É necessário que esse processo seja justo e solucionado em tempo razoável, porque senão não haverá justiça. Não é? Volta aquela velha história, não é, que contam do Rui Barbosa, né? Não é, de justiça lenta, injustiça. Isso foi extraído dentro de um contexto, não é, que está nos anais do Senado Federal. E a questão maior é exatamente isso, esse processo justo em tempo razoável. E para essa finalidade é necessário que haja, naturalmente, o acompanhamento pelo Poder Judiciário do chamado devido processo legal, o due process of law, que desafia que é preciso que o processo seja o processo da lei, o processo conhecido, o processo em que os atos processuais não sejam uma surpresa, que os atos processuais tenham, naturalmente, uma tônica indispensável à consecução do fim, mas que esses atos praticados no processo já sejam preteritamente conhecidos, e não algo novo, extraído da própria atuação do juiz. Por isso que a Constituição, quando estabelece um princípio dos mais clássicos da jurisdição, que é aquele consagrado no artigo 93.9, não é? Que é a fundamentação das decisões judiciais. Eu digo mais caro porque é o único princípio que elimina algo chamado arbítrio. Eu sou livre para pensar e para decidir, desde que fundamente. E essa fundamentação exauriente da decisão judicial faz com que haja a busca do processo justo. E essa atividade correcional, ela tem esse princípio da investigação desses princípios consagrados no artigo 37, dos quais falei, e que, naturalmente, proporcionam a garantia de que haverá aqueles princípios consagrados na Convenção Europeia de Direitos Humanos, na Convenção Americana de Direitos Humanos, que foram incorporados pela Constituição Federal Brasileira com a inserção do 5º 78 no texto constitucional, trazido com a emenda 45. Então, e a atividade correcional, ela passa a ser uma atividade, e sempre foi, investigatória, de correção mesmo de qualquer tipo de desvio na atividade jurisdicional, não nas decisões judiciais, porque essas não são passíveis de atuação de corregedorias, porque elas desafiam o recurso próprio. A decisão do juiz, a decisão do juiz sobre o processo de formação da convicção para dar o direito, isso é um ato de independência do juiz que não pode ser, naturalmente, maculado por atuação administrativa. E só desafia, naturalmente, a correção mediante recurso. Os recursos próprios que são dirigidos aos tribunais. O que a corregedoria atua é nessa atividade administrativa. E com relação ao desenvolvimento do processo, com relação ao procedimento, para que haja o respeito à ordem processual vigente.
E essa efetividade da atividade jurisdicional, ela depende dessa atuação. E, para garantir essa atividade jurisdicional, a necessidade não só da fiscalização, mas do olhar atento dos órgãos imbuídos dessa atribuição. Não é? E isso dá ao corregedor-geral, por exemplo, a criação de espaço normativo para regulamentar as minúcias da atividade voltada a essa ação da atividade jurisdicional. E é preciso saber um pouco de história, né? A gente voltar só para contextualizar a questão da história com relação às corregedorias geral. O que é corregedor? Se nós chegarmos no WICE, por exemplo, e para ver a definição de correição, não é? Que é, naturalmente, o ato do corregedor, exercer a correição geral, parcial, ordinária, extraordinária, essas questões que nós vamos tratar. E o que é correição? Segundo o WICE é assim, é um substantivo feminino e é o ato ou processo ou efeito de corrigir, correção, conserto, emenda de erro, imperfeição, defeito, e o ofício exercido pelo corregedor, não é? E que é a visita e fiscalização feita por autoridade competente aos estabelecimentos submetidos à sua jurisdição. Então, na atividade correcional, há esse pressuposto da visita aos estabelecimentos jurisdicionais que estão vinculados ao tribunal. Agora, também, não é? Correição pode ser aquela marcha de formiga, não é? Segundo o Ais também, é a marcha. Ele diz assim como marcha de formigas dispostas em fila que realizam determinado trabalho. Não é o caso, não é a correição de formigas, é a visita ordinária que o corregedor faz aos estabelecimentos jurisdicionais para, naturalmente, verificar a atuação. E esses princípios, consagrados no artigo 37, né, da legalidade, da moralidade, da imparcialidade, não é, da publicidade, enfim, todos esses princípios consagrados no artigo 37 da Constituição da República. Perdão. E o próprio Ais, quando fala em corregedor, a vantagem da videoconferência é que a gente pega o dicionário, abre e pega em loco, não é? E o Ais, quando fala do corregedor, ele diz magistrado que tem jurisdição sobre todos os outros juízes de uma comarca e que tem a função de fiscalizar a distribuição da justiça, o exercício da advocacia e o andamento dos serviços forenses. Então, o corregedor tem essa finalidade, fiscalizar o andamento dos serviços do Poder Judiciário. E, historicamente, o corregedor, essa atividade correcional, ela tem origem no direito português, não é? E o Reino de Portugal, primitivo, a administração da justiça era sempre função do rei. Em muitos documentos da época, a justiça era uma responsabilidade do rei. E a corte portuguesa primitiva, ela era ambulante. E o rei, para auxiliá-lo, trazia 2 ouvidores, um do crime e outro ouvidor do crime e ouvidor do cível, não é? Conforme a matéria que eles iam atuar. E compunham a Corte de Justiça. E, com a expansão do reino, eles criaram os juízes da terra. Porque a distribuição primitiva, né? E no direito às ordenações mesmo, havia a primitiva do reino português,
era o direito romano-germânico, não é? Com relação à atuação, o direito foral, não é? Que eram os forais, e os privilégios. Os privilégios eram, naturalmente, as concessões que o rei dava aos nobres. Os forais era o direito local. E o estrangeiro, que era o germânico e o direito romano. E os juízes da terra, chamado de juízes ordinários, eram juízes leigos eleitos para a comunidade e aplicavam o direito local, que eram os forais. Não é? Havia os juízes de fora, terra natal de Sua Excelência, não é? Os juízes de fora, que a figura foi criada em 1352, nomeados pelo rei dentre bacharéis letrados, que, com a finalidade de ser o suporte do rei naquela localidade, garantindo a aplicação das ordenações. Os juízes de órfãos, responsável naturalmente, os órfãos e a sucessão, os provedores, colocados acima dos órfãos, não é? E eles tinham cuidado dos testamentos, que eram verbais, e era um problema sério. Os provedores, nomeados, que eram os provedores colocados acima dos juízes de órfãos, e esses que eram responsáveis de fato, até a questão dos testamentos verbais. E os corregedores, nomeados pelo rei com função primordialmente investigatória, recursal, inspecionando as visitas às cidades e vilas que integravam sua comarca, como se dava a administração da justiça, julgando as causas em que os próprios juízes estivessem implicados. E os desembargadores. Essa, naturalmente, seria a estrutura do reino português, e nós viemos trazendo, no direito das ordenações, que nós também aqui utilizamos até a independência, e com a adoção da primeira Constituição e a atividade jurisdicional, os corregedores continuaram a ser, naturalmente, a função do Estado responsável pela fiscalização da própria atividade jurisdicional. E corregedor, por causa dessa, vamos dizer assim, história primitiva da própria desenvolvimento da formação da atividade jurisdicional, o corregedor é aquele que corrigia, não é? Exatamente porque ele estava ligado ao rei. E ele, naturalmente, ia fiscalizar exatamente a observância de toda a ordenação do reino em todas as localidades. E essa função nômade da corregedoria, ela é histórica, porque ele terá que se deslocar, o corregedor, às localidades. Não é? E hoje nós temos uma atuação diferenciada nesse momento da pandemia, que foi das primeiras vezes, aliás, foi a primeira vez que a corregedoria exerceu as correições por esse processo, esse meio telemático da videoconferência. E atua chegando ao local através ou mediante a televisão, e esse é um dos grandes avanços da tecnologia. Não é senão para que não houvesse a paralisação da atividade jurisdicional. Então, o corregedor ele surgiu no Brasil, ele veio no Brasil colônia, né? E veio para cá no século XVII. Não é? E com a independência e com a figura do corregedor continua existindo com esse mesmo padrão de fiscalização. Por isso que o corregedor é considerado o juiz dos juízes, não é? Por correger e exercer atividade de inspeção da administração da justiça local, julgar as causas envolvendo magistrados e ouvidores, isso primitivamente, né, ou historicamente, e atuar, em alguns casos, em nome do próprio rei. Já passando para a atualidade, o corregedor tem essa primeira finalidade, de exatamente fiscalizar. Fiscalizar de que maneira? Fiscalizar a atuação do Poder Judiciário, fiscalizar o desenvolvimento da atividade jurisdicional e fiscalizar também a atuação dos juízes.
com o pressuposto de respeito àqueles princípios que constituem a virtude do juiz, que estão transcritos nos princípios de Bangalore, repetindo que é a independência, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade, competência e diligência. Logo, o corregedor irá, naturalmente, fiscalizar a atuação do juiz. Então, tem uma atividade em que, naturalmente, fiscalizará a atuação no processo e a fiscalização da atuação disciplinar dos juízes. E, na Justiça do Trabalho, a Corregedoria Geral ela teve como norma legal em 1954, não é, com a alteração da CLT, e traz no artigo 709 que compete ao corregedor exercer as funções de inspeção e correção permanente com relação aos tribunais regionais e seus presidentes, bem como decidir reclamações contra os atos atentatórios da ordem processual por eles praticados, quando inexistir recurso próprio. Havendo recurso, não caberá atuação correcional. E o regimento interno da Corregedoria é o que traz, naturalmente, e que foi aprovada pelo órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, que traz as atribuições do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. E essa atribuição do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho são várias. Eu seria castigar todo mundo se eu fosse ler aqui essas atribuições, mas recomendo até o regimento interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho para ver, naturalmente, a competência e a atuação dela. E, além da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, há, naturalmente, a Corregedoria Nacional de Justiça. Não é? O CNJ, que foi, naturalmente, criado com a reforma do Poder Judiciário, consagrado na Emenda Constitucional número 45 de 2004, o Conselho Nacional de Justiça tem como um dos seus órgãos do Conselho Nacional de Justiça a Corregedoria Nacional de Justiça, que tem, naturalmente, a finalidade de exercer a atividade correcional em todo o país, de todos os órgãos do Poder Judiciário. Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça Estadual, à exceção do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça tem competência para exercer sua atividade em todos os órgãos do Poder Judiciário, à exceção do Supremo Tribunal Federal. E, com relação à Corregedoria Nacional de Justiça, igualmente. E a Corregedoria Nacional de Justiça, cujo o corregedor é o ministro indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, e eu, quando estive no Conselho Nacional de Justiça como conselheiro, há 2 anos atrás, eu exerci como corregedor nacional de Justiça substituto em razão do impedimento do corregedor, na época, o ministro Humberto Martins, e eu, naturalmente, respondia pela Corregedoria Nacional para o estado de Alagoas e nos impedimentos do ministro Humberto Martins. E nós, na atualidade, temos um acordo de cooperação entre o Tribunal Superior do Trabalho, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e a Corregedoria Nacional de Justiça. E esse termo de cooperação é de 2020, houve uma atualização em 2020, em abril do ano passado. E ele traz o seguinte: ficam delegados poderes ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho para exercer a função de inspeção, correição e apuração disciplinar sobre os tribunais regionais de trabalho e varas do trabalho, bem como para iniciar, conduzir e orientar a instrução de procedimento de investigação. Então, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho hoje, ela exerce a função corregedora também com relação às correições e inspeções que seriam do Conselho Nacional de Justiça. De modo que a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, as correições ordinárias realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, elas passam a ser tidas como ações oficiais da Corregedoria Nacional de Justiça também. Não é? E isso é em decorrência desse acordo de cooperação que nós celebramos com o Conselho Nacional de Justiça. E, naturalmente, delegando para nós também toda essa parte investigatória
não é, da atuação dos juízes e esse procedimento de investigação para iniciar e orientar a instrução, que seria da competência do CNJ, delegando a atuação à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E a atividade correcional e disciplinar, quer dizer, então a atividade correcional ela tem que ver naturalmente primeiro com o processo, não é? A atuação no processo do juiz. E segundo, a atuação disciplinar, que é naturalmente aqueles princípios já manifestados do artigo 37 da Constituição e os princípios de Bangalore. Não é? E, além dos princípios de Bangalore, nós temos o Código de Ética da Magistratura Nacional e temos o Código Ibero-Americano, não é, de Conduta Judicial, que é o Estatuto do Juiz Ibero-Americano, e, naturalmente, todos esses pressupostos com relação a isso. Então, é preciso saber que a atuação da Corregedoria, quando se trata do processo, é diferenciada em três aspectos. Primeiro, a correição ordinária geral, em que o corregedor se dirige aos tribunais regionais e ali verifica toda a atuação do tribunal, com relação ao tempo médio, às metas do Poder Judiciário, a atuação dos juízes, naturalmente a questão dos precatórios, a questão da organização do Poder Judiciário e, naturalmente, da condução dos processos, elegendo, naturalmente, para verificação em autos, não é? Ou qualquer auto que possa demonstrar a qualidade da atuação do juiz. E essa correição ordinária naturalmente, poderá ser anual ou bianualmente. Além da correição ordinária, há a correição geral, poderá haver uma correição geral extraordinária também, determinada pelo corregedor geral, se houver necessidade. E, além disso, há as correições parciais, em que, por provocação da parte, poderá verificar a atuação do juiz no processo. Por provocação da parte, de ofício pelo corregedor geral, não é? Ou por interessado, Ministério Público, enfim, a OAB, não é? E, agora, a atuação nessa correição parcial, ela se dá para verificar o procedimento. E o corregedor atuará em caso de erro em procedendo. Havendo erro em procedendo, poderá o corregedor atuar. E o erro em procedendo ele é conhecido como erro de atividade. É aquele que ocorre quando o juiz desrespeita a norma do procedimento, provocando gravame à parte. Esse que é o erro em procedendo. Ele não precisa violar o texto legal expressamente para cometer um erro em procedendo, mas é só inobservar o ato processual, o devido processo legal. A subversão da ordem processual. E nessa subversão caberá a atuação do corregedor se não desafiar recurso próprio imediato. E no processo de trabalho, como não desafia, a atuação do corregedor é mais presente. Então, esse erro em procedendo é que é aquela norma determinada pelo ordenamento jurídico como um todo. Não é? Basta que o juiz descumpra, no caso concreto, o ordenamento, que haverá o erro em procedendo e passível de atuação da corregedoria, da atividade correcional, ou desafiar o exercício da atividade correcional. Há, naturalmente, um entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal acerca do erro em procedendo, e é até interessante, que é um acordo da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, de fevereiro de 2016, que diz: quanto ao erro em procedendo, este se dá nos atos de condução processual, que não envolvam a aplicação da lei material. Ocorre, portanto, em atos equiparados aos atos administrativos, propriamente ditos, ocasionando a possibilidade de responsabilidade civil do Estado. Esse erro é passível de indenização por não estar relacionado à atividade fim do Poder Judiciário, à prestação judicial, mas à forma de condução do processo. Então, é preciso entender que a atividade correcional se dará para evitar o erro em procedendo,
que é, naturalmente, a forma como está sendo desenvolvida a condução do processo, que tem que voltar àqueles princípios do devido processo legal, do processo justo, no tempo razoável, e toda essa atividade judicional, para que não chegue, né, o juiz determinar aquele, vamos dizer assim, uma prova impossível fora dos ditames da lei, fora do próprio ordenamento jurídico, criar um embaraço no processo para que haja dificuldade da sua realização e do seu desenvolvimento regular. Então, esse erro em procedendo é que dará, naturalmente, qualidade à atividade do Poder Judiciário e da Corregedoria, da Corregedoria Geral e das Corregedorias regionais da Justiça do Trabalho. O erro em procedendo com relação ao processo que caberá à atuação do corregedor. Com relação à questão disciplinar, é preciso entender que essa atividade correcional, pela questão disciplinar, ela tem sido desafia uma atuação permanente da atividade correcional. Como, naturalmente, atenta a essas manifestações, notadamente hoje com relação à utilização do uso das redes sociais como meio de comunicação. Há, naturalmente, casos em que excesso da conduta do juiz nas redes sociais, em que desafia a atuação das corregedorias no sentido de coibir, exatamente porque vai ferir aqueles princípios que são inerentes, integrantes da própria atividade jurisdicional e que desafiam a credibilidade, a crença da sociedade no Poder Judiciário. Então, é preciso que a sociedade creia no Poder Judiciário, creia na administração da justiça, creia na atividade jurisdicional. E para que haja o desenvolvimento dessa crença, é preciso, naturalmente, que seus juízes se comportem como tais, porque eles são, voltando a repetir, agentes políticos que representam o Estado, são agentes de Estado. E responsáveis por algo chamado pacificação social. E precisa manter esses princípios, integridade, idoneidade, imparcialidade, acima de tudo, para buscar a demonstração da sentença justa. Nós tivemos no CNJ, com relação à manifestação dos juízes nas redes sociais, até um debate muito longo que culminou, e no período que eu estava lá, que culminou na adoção da Resolução 305 do CNJ, não é? Que, naturalmente, estabelece os pressupostos da conduta do juiz nas redes sociais, como eles devem se comportar nas redes sociais. Não como algo que seja uma inibição da atividade, ao contrário, é apenas e tão somente para descrever que esses meios normativos legais que nós dispomos, embora anteriores à própria, vamos dizer assim, o aumento e a própria utilização das redes sociais e as próprias redes sociais, como é o caso da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Lei Complementar 35, que é de 1979, não é? Mas como também esses princípios que norteiam a conduta do juiz e que consagram a virtude do juiz. E, naturalmente, esses princípios todos e essas questões foram tratadas para a adoção da Resolução 305, que era exatamente sobre o comportamento do juiz, e isso vai interferir na atividade disciplinar do juiz nessas condições. E a atuação da corregedoria, nesse caso, ela terá, vamos dizer assim, a capacidade de investigação, de instrução e de decisão com relação à conduta do juiz. Mas a sanção, vamos dizer assim, a aplicação de uma determinada penalidade pelo descumprimento desses deveres do exercício da atividade jurisdicional, quem naturalmente consagrará será o órgão jurisdicional competente, que é o Pleno do Tribunal
ou o órgão especial. Mas toda essa atividade investigatória e a decisão primeira, até a da abertura do processo administrativo disciplinar, é ato da corregedoria, que naturalmente é encaminhado para a decisão do plenário ou do órgão especial do tribunal competente. E nesse contexto se insere todo esse aparato vamos dizer assim, de atividade correcional. E, naturalmente, nesse momento da pandemia, né, que nós tivemos que reinventar para a atuação, porque o Poder Judiciário, a atividade é essencial, logo ela não podia parar. Era necessário que houvesse a continuidade. Não havia nenhuma norma legal que dispusesse sobre como agir nesse período de isolamento social. Então, foi necessária a atuação da Corregedoria, foi necessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, não é, em atos conjuntos celebrados, para exatamente proporcionar a atuação do Poder Judiciário, mesmo nesse momento de isolamento, de restrição da atuação presencial. E, através dos meios telemáticos, nós conseguimos instalar a continuidade mediante a adoção dos meios telepresenciais, das sessões de julgamento pelos tribunais, telepresencialmente, e das audiências no primeiro grau de jurisdição, pela via telepresencial. Ou por essa plataforma, por essa ferramenta, utilizando toda essa tecnologia da informação em benefício do jurisdicionado, que é, naturalmente, a finalidade da atuação do Poder Judiciário. Não é? E nós utilizarmos essa tecnologia em benefício de alguém, em benefício do jurisdicionado. E, para isso, proporcionou exatamente o quê? O retorno da atividade por meio telepresencial, com regulamentação, com atos normativos, que é uma outra competência da Corregedoria, no sentido de atuar nessa lacuna legal, nessa falta de norma legal. Então, a norma infralegal, os atos normativos da Corregedoria proporcionaram exatamente isso. E até recentemente, em junho desse ano, dia 14, houve a publicação da Resolução 397 do Conselho Nacional de Justiça, alterando uma outra resolução, a 322, por iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, no sentido dessa adoção da atividade jurisdicional por telepresencial no primeiro grau de jurisdição, dizendo que nem a suspensão do prazo processual ou a suspensão por uma questão da questão determinada pela autoridade sanitária impedirá a adoção dessa atividade telepresencial, porque ela é segura e efetiva. Por isso que hoje a atividade correcional ela não está só nesse aspecto punitivo, e não porque dá uma impressão que a atividade de correção é uma atividade punitiva. Ao contrário, ela tem um caráter também de formação da própria atividade jurisdicional com esse conteúdo, de atingir a finalidade do processo, e, naturalmente, atuando dentro de uma nova esfera, que é o diálogo social, estabelecido até pela ONU, não é? O Observatório da ONU, até sobre o Covid-19, ela criou alguns estímulos. Primeiro, o estímulo à economia e ao emprego, afetado sobremaneira nesse período. Não é? O suporte às empresas, empregos e insumos. É preciso que a empresa também possa ter possibilidade de resistir e ter continuidade. A proteção aos trabalhadores no local de trabalho. Claro, diante de uma pandemia é necessário que haja uma proteção. Não é? E o foco, acima de tudo, no diálogo social. E hoje o diálogo social ele está sendo responsável por uma mudança de paradigma do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário sempre foi aquele que solucionava o conflito de interesses. Hoje ele procura o diálogo social, não é, criando até os CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, não é, mediante a própria estabelecimento da conciliação.
exatamente que é o acolhimento, para que se possa, naturalmente, o judiciário atingir aquela finalidade maior da entrega do bem da vida, pacificando, harmonizando a sociedade. Então, esse diálogo social é uma das atuações com as criações dos sejustes. E, naturalmente, a Corregedoria, além desse aspecto, ele tem a gestão, hoje, das ferramentas de efetivação, de efetividade da jurisdição. As ferramentas como a questão da busca patrimonial, não é, para exatamente a concretude da entrega do bem da vida da prestação judicional. Não é? E tudo isso afeta a Corregedoria, que coordena e centraliza as atividades pertinentes aos sistemas de busca patrimonial. O Renajude, não é? O Bacenjude, que hoje é Simba, né? O Infojude, o CNDT, a Certidão de Débitos Trabalhistas, e o Fórum Nacional de Precatórios, o FONAPREC. Tudo isso é atividade que está concentrada, a atuação e a gestão pela Corregedoria Geral da Justiça, do Trabalho. E essas ferramentas no sentido de garantir exatamente a concretude da atividade jurisdicional, da entrega do bem da vida. Então, por isso, senhores, que, de fato, nós temos uma atividade altamente diferenciada, uma atividade que realmente desafia uma atuação efetiva, no sentido de proporcionar que haja, naturalmente, a eficiência da atividade jurisdicional. Quanto mais eficiente for, não é? Quanto mais for eficiente a atuação da jurisdição, melhor será a destinação da sua atividade ao fim a que ela se propõe, que é a entrega do bem da vida aos jurisdicionados. Então, por isso que nós concluímos com essa ideia de que a atividade correcional não é uma atividade punitiva, ao contrário. Embora ela exerça uma atividade fiscalizadora, uma atividade de controle administrativo da atuação do Poder Judiciário, ela tem, naturalmente, a finalidade de aperfeiçoar o sistema para que possa bem desenvolver a sua atividade e, com isso, naturalmente, o Judiciário ser, vamos dizer assim, destinatário da crença da sociedade na sua atuação. Muito obrigado e me desculpem aí se extrapolei o horário, não é? Mas algumas coisas tinham que ser ditas. Obrigado, hein? Muito obrigado. Nossa preocupação, ministro Luiz, é com Vossa Excelência, por nós, eu acho que por todos que estão ouvindo, nós ficaríamos aqui ouvindo aí essas... Vossa Excelência fez um resgate histórico super interessante, inclusive de aplicação das ordenações, depois veio enfim, coisa tão interessante, mas, sobretudo, destacando a questão da virtude, as virtudes do magistrado, as questões contidas no 37, como é que a Corregedoria tem como um norte principal manter essa entrega do bem jurídico da vida a quem de direito num prazo razoável, né? E Vossa Excelência construiu com muita, assim, não só fidedignidade, mas assim com uma leveza histórica, né, aonde nós chegamos. Agora, eu só confesso que eu não sei como é que as 24 horas do dia permite que Vossa Excelência consiga enfrentar tudo isso, todas essas atividades que estão inseridas na Corregedoria Geral e, sobretudo, também espancou uma eventual dúvida que eu poderia ter. Eu também consultei imediatamente aqui o dicionário para saber a diferença de correção e correição, porque eu também
em determinado momento, fiquei na dúvida se seriam palavras com o mesmo significado e tal, mas, enfim, todas essas atividades envolvidas nas funções do corregedor pudessem assim, ser tão... A questão da normatividade infralegal, sublegal. Mas olha, muitíssimo interessante, parabéns, parabéns. Eu vou passar a palavra ao professor Paulo Feus para alguma consideração, ou ao presidente Thomas também para alguma consideração. Parabéns, ministro. Obrigado. Ministro Aloysio, como era de se esperar, para nós, foi um grande aprendizado e só temos a agradecer o que o senhor tem feito pela justiça no Brasil. O seu trabalho é admirado por muitos. O que o senhor fez no CNJ, o que o senhor está produzindo hoje na Corregedoria, e a mim, como um simples advogado, só tenho a aplaudir e agradecer aí tudo que o senhor nos faz. Muito obrigado por compartilhar conosco um pouquinho do seu tempo, essa dedicação ímpar que o senhor tem aí pela justiça do trabalho no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Ministro Aloysio, parabéns, gostei muito da aula e do avanço do Sejusques. Eu acho que esse diálogo social é importante. Eu não sabia desse trabalho da Corregedoria Geral na sua profundidade, né? Que a gente pensa em corregedoria como algo punitivo, algo correcional, mas tem a questão da formação. Então, para mim, foi uma aula e eu tenho certeza que para os nossos telespectadores também. Então, eu quero agradecer Vossa Excelência pela participação do nosso Legal Talks, ao ministro Guilherme Caputo também pela organização, o professor Paulo Feus, dizer que é uma honra tê-lo conosco. O nosso programa passa no canal do YouTube do IBRA-China, está sendo um grande sucesso com grandes protagonistas da justiça brasileira. Então, uma grande honra, agradeço a participação de Vossa Excelência e declaro encerrado mais um programa Legal Talks. Obrigado pela sua participação em nosso programa Legal Talks. Fique atento à programação e participe das próximas edições.